Pessoal, vamos lá então. Já tem aqui, o Miguel mandou aqui para mim no bate-papo, exercícios da página 26, exercícios 14 e 15. Vamos lá então, pessoal. Já tem um outro exercício aqui também, vou seguir a ordem para a gente organizar aqui tudo certinho, tá bom? Pessoal, fique sempre com a sua apostila a postos. Se você conseguir fazer alguma anotação aí no seu caderno, não precisa estar desesperado para anotar tudo rápido, tudo ao mesmo tempo, que a gente vai disponibilizar a aula gravada depois. Mas pelo menos acompanhe na apostila os enunciados para a gente conseguir entender o que está acontecendo, tá bom? Eu vou compartilhar aqui o meu PowerPoint para a gente fazer junto aqui a resolução do exercício, tá bom? Então vamos lá. Eu estou na página 26. O exercício 14 e 15, os dois são referentes ao mesmo enunciado. Então vamos lá então, fique aí com a sua apostila. Como não é um exercício de vestibular, eu não tenho essa imagem para colocar aí para você, por isso é importante você pelo menos visualizar o aspecto geral do desenho na sua apostila, tá bom? Então vamos lá. 3 bolas identificadas por X, Y e Z são lançadas da borda de uma mesa com velocidades iniciais paralelas ao solo. Se você está com a apostila, grifa essa parte. As velocidades iniciais são paralelas ao solo. Todas com a mesma direção e o mesmo sentido. Beleza. Aí tem o desenho das bolinhas aí na mesa. Aí ele dá para você informações da massa de cada bolinha e da velocidade inicial de cada uma. Então, a bolinha X tem massa de 5 gramas, velocidade inicial de 20 metros por segundo. Bolinha Y tem massa de 5 gramas, velocidade inicial de 10 metros por segundo. E a bolinha Z tem massa de 10 gramas, velocidade inicial de 8 metros por segundo. Pessoal, esse exercício trata do lançamento horizontal. Como é que a gente sabe disso? Que é por aquela parte que eu pedi para você grifar, que a velocidade inicial é paralela ao solo. Ou seja, o chão está aqui e a velocidade inicial também está aqui. É uma velocidade inicial horizontal. Então, ele só vai fazer esse movimento aqui. Como a velocidade inicial não é oblíqua, ele não sobe e desce. Ele só desce e anda para frente ao mesmo tempo. É o lançamento horizontal que a gente está avaliando aqui, tá bom? Então vamos escrever essa informação. Lançamento horizontal. Percebe que quem determina, pessoal, qual é o tipo de lançamento é a própria velocidade inicial. Se a velocidade inicial é horizontal, é um lançamento horizontal. Se a velocidade inicial é vertical, aí é o lançamento vertical que a gente viu no módulo, no bimestre passado. É o sobe para volta. Se a velocidade inicial é oblíqua, que forma um ângulo com a horizontal, aí é o lançamento oblíquo que a gente viu no começo desse módulo, tá bom? É sempre assim. Quem determina o lançamento é a forma com que a velocidade inicial está montada para onde ela está apontando, tá bom? Aí o exercício quer saber, pessoal, o tempo de queda de cada bolinha em relação à borda da mesa. Qual bolinha vai ter um tempo de queda maior, menor, se os tempos são iguais? Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que avaliar, tanto no lançamento horizontal, quanto no vertical, quanto no oblíquo, quanto na queda livre, os 4 lançamentos que nós já estudamos, é que não há dependência da massa. Nós desprezamos a resistência do ar. Quando a gente coloca, pessoal, a resistência do ar, se você assistiu o vídeo que eu gravei na aula de segunda-feira, apenas quando a gente coloca a resistência do ar, naquele simuladorzinho que eu te mostrei, é só nessa situação em que a massa influencia, tá? A questão é que a forma como a força de resistência do ar, ela depende dos parâmetros, é uma dependência um pouco complicada, que a gente só estuda essa força integralmente, como ela trabalha, como ela influencia nos nossos movimentos, a gente só estuda esse cara na faculdade, porque a gente precisa de ferramentas de cálculo e de física que a gente não aprende no ensino médio, tá? Então, todas as nossas situações, pessoal, você fique muito tranquilo que não há influência da resistência do ar, por isso que a massa não influencia no tempo, no alcance e na altura. Então, essa coluna de massa que ele te deu é só para confundir.
Porque às vezes a gente acha que o cara que é mais pesado, ele vai cair mais rápido, ele demora menos tempo. Isso não é verdade, tá bom? Nas nossas situações de lançamentos, desprezando a resistência do ar, não há influência, não há dependência da massa nos nossos resultados. Isso é importante ficar claro, tá bom? Então, olha só. No exercício 14, ele quer saber os tempos. Tempos de queda. Vamos colocar aqui. Opa. Tempos de queda. Precisamos lembrar, pessoal, que da mesma forma que a gente tinha lá no lançamento oblíquo, no lançamento horizontal nós temos dois movimentos que são simultâneos, que eles se sobrepõem. Nós temos o movimento de queda e nós temos o movimento de andar para frente, né? Então, mais uma vez, a gente tem que fazer uma decomposição de movimentos. No eixo X, no eixo horizontal, o cara anda em movimento uniforme, e no eixo Y, que ele cai, ele anda em movimento uniformemente variado, do mesmo jeito que a gente tinha lá no lançamento oblíquo. Essa dependência dos movimentos em cada eixo não muda. Porém, existe uma diferença básica entre o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Qual é a diferença? Neste lançamento horizontal, que é o cara que a gente está estudando, ele começa na altura máxima e aí ele só cai. Coisa que no oblíquo não acontecia. No oblíquo ele começava do chão e aí ele subia para depois cair. Então, como no lançamento horizontal, o carinha está começando na altura máxima para ele só cair, nós sabemos que na altura máxima não existe velocidade dy. O cara não sobe mais, ele só desce. Vimos essa propriedade no vídeo que eu te lancei na aula de ontem. Então, para todas as equações que você for utilizar do lançamento horizontal, para todas elas pode colocar de cara que o V0y vale zero. A velocidade inicial no eixo y é nula. Por quê? Porque ele já começa na altura máxima. Ele só vai descer. Não há velocidade inicial em y. Só há velocidade inicial no eixo x, que é a própria velocidade que ele te deu na tabelinha. Então, como que a gente transforma essa informação, esta propriedade, nas equações? Vamos relembrar então. No MOVE, 3 equações. Sorvetão, vovô Ateu e Torricelli. Então, olha o sorvetão como vai ficar. ΔS, que é o ΔSY, né? Isso é igual. Aí vem V0y vezes T. Só que para o lançamento horizontal, o V0y vale zero. Então, esse cara você nem precisa colocar. Sobrou o AT ao quadrado sobre 2. O A, no nosso caso, é a aceleração g, né? Vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, olha como a equação do sorvetão ficou mais simples de ser resolvida. Eu vou escrever o delta aqui para a gente não se perder. Você não tem velocidade inicial de y. Só o ΔS e depois o gt quadrado sobre 2. Fica bem mais facinho de calcular. Tá aqui. Como que vai ficar então o vovô Ateu? V igual a V0 mais AT. A equação é essa. Só que agora o V vira VY, o V0 vira V0Y e o A vira a gravidade. E mais uma vez, V0Y é igual a zero. Esse cara some. Então, olha só como ficou o vovô Ateu. Só sobrou isso aqui. VY igual a GT. Acabou. Ficou bem mais simples de trabalhar com essa equação. E o Torricelli? V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A vezes ΔS. A equação de Torricelli é essa. Só que para o eixo Y, né? Aí coloca VY, V0Y, a aceleração é a gravidade e o ΔS é ΔSY. Só que, mais uma vez, para o horizontal, esse carinha aqui vale zero. Só sobrou isso aqui, então. Opa, apertei a tecla errada, pronto. VY igual VY ao quadrado, 2G ΔSY. Então, perceba, pessoal, que as equações que a gente vai trabalhar para o MOVE do lançamento horizontal, elas são mais simples, porque um dos caras sempre vai ser zero. E no movimento uniforme,
que é no eixo x, essa equação nunca vai mudar. Delta Sx igual a Vx vezes o tempo. E quem é esse Vx? É o V0, é a velocidade inicial que ele te deu no exercício. Tá bom? O Vx é a própria velocidade inicial dada no enunciado. Então, olha que conclusão que a gente tira, pessoal. O exercício quer saber o tempo de queda. Eu tenho duas equações aqui do MOVE que tem o tempo. Eu tenho o sorvetão e tenho o vovô ateu. Qual que eu vou utilizar? Aí a gente precisa ver qual é a informação que o enunciado me deu. O enunciado não me deu a velocidade em y, que é a velocidade de queda. Eu não sei isso. Eu posso descobrir, mas eu não sei. O que ele me deu é a altura. Delta SY é a altura da mesa. E dá para a gente saber, mesmo não tendo o valor do delta SY, a gente vê pelo desenho que todas as bolinhas caem da mesma altura. Concorda comigo? Porque todas as bolinhas estão em cima da mesma mesa. Então, olha o que a gente conclui. O delta SY, vamos anotar aqui, ó. Delta SY é o mesmo para todas as bolinhas, já que elas caem da mesma altura, da mesma mesa, certo? Da mesma altura, da mesma mesa. Então, olha o que a gente tem. Perceba essa equação aqui, ó. Delta SY igual a GT quadrado sobre 2. O delta SY é igual para todo mundo, porque eles estão na mesma altura. A gravidade, obviamente, é igual para todo mundo. Está todo mundo na Terra. Então, se o delta SY é igual para as três bolinhas, a gravidade é igual para as três bolinhas, a gente tem que concluir que o tempo também será igual para as três bolinhas. Esta é uma propriedade muito importante para nós, pessoal. O tempo de queda do lançamento horizontal só depende da altura de lançamento. Se a altura é a mesma, o tempo de queda vai ser o mesmo. Não interessa a velocidade inicial, não interessa a massa, não interessa nada. Se os corpos caem da mesma altura, o tempo será o mesmo. Por isso que na questão 14, a alternativa certa é a alternativa D de dado. Todos os tempos são iguais, porque as bolinhas caem da mesma altura. Ok? Agora, o que vai ficar diferente é o alcance. O que é o alcance? É o delta Sx, que é a pergunta da questão 15. Olha aqui, ó. Os alcances horizontais, a x, a y, a z de cada bolinha, estão representados como? Agora sim, pessoal, olha como a equação do alcance está escrita. Olha aqui, ó. Delta Sx igual a Vx vezes o tempo. Então, o que essa equação está mostrando? Que o alcance depende do quê? Da velocidade inicial. Por que eu estou colocando isso? Não depende também do tempo? Depende. Só que a gente já viu no item anterior que o tempo é o mesmo. Se eles caírem da mesma altura, que é o caso. Então, se o tempo é o mesmo de queda, o único parâmetro que vai determinar qual é a distância horizontal, o alcance horizontal de cada bolinha, é a velocidade inicial. Então, grave essas propriedades, porque elas resolvem exercício para você. Tempo de queda só depende da altura. Alcance horizontal só depende da velocidade inicial. E aí a gente vê pela tabelinha. Quem tem maior velocidade inicial vai ter maior alcance, vai percorrer uma maior distância. Cai no mesmo tempo, mas percorre a mesma distância. Então, olha só, pela tabelinha. O x tem maior velocidade. E o y tem uma velocidade intermediária, que é 10, e o z tem a menor velocidade inicial, que é 8. Então, quem tem maior velocidade, maior alcance. Então, o alcance de x, pela nossa tabelinha, é maior que o alcance de y, que é maior que o alcance de z. Nas suas alternativas, está escrito ao contrário. Como ao contrário? O alcance de z menor que o alcance de y, que é menor
que o alcance de x. Então, a questão 15, a alternativa C de Corinthians Cocozão. Tá aí. Tudo bem? Beleza? Miguel, sei que perguntou. Sacou a ideia? O restante entendemos o passo a passo, pessoal? Tranquilidade? Show de bola, então. 5 segundos se você quiser tirar um print dessa tela. Para a gente voltar aqui para eu ver o bate-papo, caso haja outra pergunta, que eu lembro que já tinha. 5, 4, 3, 2, 1. Fechou. Depois você pode avaliar com calma o passo a passo, tá bom? Belezinha? Joinha? Show de bola. Outro exercício que mandaram, pessoal, da mesma página, é o exercício 12, tá bom? Da mesma página, o exercício 12. Só respondendo a pergunta do Gabriel aqui, ó. No lançamento horizontal, o VY é quanto? Então, no lançamento horizontal, o VY varia. Olha aqui, ó, vamos voltar. Olha aqui o VY, ó. O VY é igual a GT, aproximadamente 10T. O que isso quer dizer? Que para cada 1 segundo que passa do lançamento horizontal, a velocidade de Y aumenta 10 metros por segundo. Então, ela começa com 0. Passou 1 segundo, a velocidade em Y fica 10. Passou 2 segundos, fica 20. Passou 3, fica 30. Ela aumenta à medida que o tempo passa. É um movimento acelerado, é um movimento de queda livre na descida aqui no eixo Y, tá bom? Então, não é uma velocidade fixa, é uma velocidade que varia no tempo. Tudo bem? Beleza? Então, vamos fazer o exercício 12 da mesma página aqui, ó. Vamos lá. Página 26, exercício 12. Também é de lançamento horizontal. Agora ele vai colocar valores para a gente calcular aqui o tiro do rifle, né? Então vamos lá, ó. Um rifle dispara horizontalmente. Grifa isso, pessoal. Horizontalmente. Você percebe que ele já fala para você qual é o estilo de lançamento que você vai trabalhar. Ele não está atirando obliquamente, ele não está atirando verticalmente, ele está atirando horizontalmente. Então o rifle está paralelo com o chão. Quando ele atira, pessoal, a bala não vai andar em linha reta, né? Ela anda em linha reta, mas ela também cai um pouquinho, porque ela é acelerada pela gravidade. Eu não lembro se eu já pedi para você fazer um exercício referente a isso, mas vamos fazer um comentário aqui. Não sei se você já brincou de tiro ao alvo, né? Com arco e flecha ou com alguma arminha de chumbo, enfim. Quando você tem um alvo lá numa certa distância e você vai mirar, qual é o melhor lugar, e você quer acertar, obviamente, lá ao meio, lá vale 10 pontos. E à medida que você vai distanciando do meio, você sabe que você ganha menos pontos. Gostaria que alguém abrisse o microfone e respondesse essa pergunta que eu vou fazer. Quando você quer acertar o meio, qual é o melhor lugar para você mirar? Você mira acima do meio, você mira exatamente no meio ou você mira abaixo do meio? Gostaria que alguém abrisse o microfone e me respondesse essa pergunta. Quero acertar no meio. Aonde eu miro? Em cima, exatamente no meio ou embaixo do meio? Em cima do meio. Por quê? Por que tem que ser acima? Alguém me explica. Alguém está mandando aqui no bate-papo. O Nicolas mandou, ela é acima porque ela cai. Tá certo isso, pessoal? Tá certo. A gente sabe que no movimento horizontal, no lançamento horizontal, vai ter um pouquinho de queda. Não tem como. Então, se você mira exatamente no meio, quando a bala chegar lá, a flecha chegar lá, ela já vai estar deslocada um pouco para baixo. Percebeu? Se você mirar um pouquinho para cima, você conta com esse pedaço, com essa parcela de queda, para talvez acertar o meio. Essa é a sacada, tá bom? Então vamos terminar de ler o exercício. Um rifle dispara horizontalmente uma bala que deixa o cano a uma velocidade de 200 metros por segundo. Então vamos anotar aqui, ó. Essa é a velocidade inicial, que a gente sabe que ela é unicamente no eixo X, é um V0X, né? Vale 200 metros por segundo. Beleza. A bala atinge o chão 112 metros à frente de onde ela foi disparada. Atirei aqui. 112 metros depois, ela atingiu o chão. O que é esse 112 metros? É o alcance, é a distância percorrida. E a gente chama esse cara na equação de ΔSx. É o alcance horizontal.
Tá aqui. 112 metros. Todo mundo concorda comigo que esse é o delta SX? Belezinha? O exercício quer saber qual foi a altura do chão que a espingarda estava quando ela foi manejada, quando ela foi disparada. Então, se ele está perguntando a altura, o que ele quer saber? Ele quer saber o delta SY. Ele quer saber a altura. Tá aqui. E o exercício deu para nós, pessoal, a gravidade com o valor mais exato. A gente usa 10 para facilitar a nossa vida, né? Mas ele colocou o valor exato 9,8. Vamos utilizar esse valor que ele me deu. Tudo bem? Pessoal, então vamos lá então, ó. Nunca se esqueça que o elo não é elo de ligação, pelo amor de Deus, hein? O elo, a relação entre o eixo X e o eixo Y, sempre será o tempo. Sempre será o tempo. O tempo que ele demora para percorrer a distância horizontal é o mesmo tempo que ele demora para cair da altura. Então, você consegue relacionar o eixo X com o eixo Y através do tempo. Então, vamos fazer engenharia reversa, pessoal. O exercício perguntou a altura, tudo bem? Quais são as equações do move que eu tenho a altura? É sempre assim que você vai resolver. Vê o que o exercício está perguntando. Olha para as equações, vê quais delas usam esse cara que ele está perguntando. A gente sabe que tem duas equações lá do move que usam a altura. Tem o sorvetão, ΔSy igual gt quadrado sobre 2, e também tem o Torricelli, vy quadrado igual a 2g vezes ΔSy. São essas duas equações que a gente tem do lançamento horizontal que usam ΔSy. A pergunta é, o que é mais fácil descobrir? É mais fácil descobrir vy ou é mais fácil descobrir o tempo? É mais fácil descobrir o tempo. Dá para fazer com vy? Dá. Só que daí, ao invés de usar uma equação, você vai ter que utilizar duas. Vai dar certo, mas você vai dar uma volta maior, coisa que não precisa fazer. Então, percebe, para descobrir o delta SY, que é a pergunta do exercício, eu preciso descobrir o tempo. Só que o tempo eu sei, por essa propriedade, que é a união entre o eixo X e o eixo Y. Percebe? Então, agora eu vou avaliar o eixo X. Vamos junto aqui, ó. Vamos avaliar o eixo X. A única equação que eu tenho, delta SX igual a Vx vezes o tempo. E percebe que, nesse caso, ele me deu o alcance. Muitas vezes o exercício pergunta o alcance, mas nesse caso ele deu. Então, vamos substituir. O alcance pelo enunciado é 112. Está aqui. Vx, pessoal, nunca se esqueça. Esse cara aqui, ó, é a própria velocidade inicial. Nunca se esqueça disso, tá bom? Vou até colocar em cores aqui, ó, para você entender que esses caras são iguais. A velocidade inicial é uma velocidade horizontal, é o Vx, tá bom? Então vamos colocar o nosso amigo 200 aqui no lugar do Vx. É a velocidade inicial do tiro. Vezes o tempo de queda. Então com isso eu descubro o tempo. Para isolar esse t, o 200 que está multiplicando eu passo para lá dividindo. Então 112 dividido por 200. Vou fazer essa continha aqui rapidinho para a gente ganhar um pouquinho de tempo. 112 dividido por 200, pessoal, dá 0,56 segundos. Bem rapidinho. Esse é o tempo de queda, esse é o tempo do tiro lá do rifle. E eu sei que esse tempo é o mesmo para eu jogar lá no delta SY. Então agora eu substituo avaliando a equação do eixo Y. Qual vai ser? Delta SY igual a gt quadrado sobre 2. Eu tenho a gravidade, o exercício me deu, e eu também tenho o tempo que eu calculei. Consigo descobrir a altura. Pegamos a ideia? Beleza? Porque agora o exercício acabou, pessoal. É só substituir os valores na nossa equação, tá bom? Então, como vai ficar? 9,8, que é a gravidade que ele me deu nesse enunciado, vezes o tempo que eu calculei, 0,56. Não esquece que o tempo está ao quadrado, tá bom? Tudo isso dividido por 2. Pessoal, não se preocupe com os números, tá? São números um pouquinho chatinhos de fazer a conta, mas o mais importante é você entender o jeitão, entender a ideia por trás do exercício. O número ele é um detalhe, tá bom? Vou fazer aqui para a gente ganhar um tempinho. 0,56 ao quadrado, vamos lá. 0,56 ao quadrado é 0,3136. Vou multiplicar esse cara por 9,8, deu 3,07.
e no final eu divido por 2. Arredondando, pessoal, 1,54 metros, fazendo essa continha um pouquinho arredondada, só para usar duas casas, altura de lançamento de tiro do rifle, 1,54 metros, está aí resolvido. Tudo bem? Então percebe, relação entre eixo X e eixo Y, sempre o tempo. Veja qual informação você tem, qual informação você quer descobrir para utilizar a equação adequada e buscar a relação entre os movimentos. Beleza? Tranquilidade? 5 segundinhos para o seu print. Porque o nosso tempo já está acabando, já apitou aqui os 10 minutinhos de contagem regressiva. Show de bola. Beleza. Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta, mais algum comentário, mais algum exercício? Fiquem à vontade, a gente tem tempo de fazer mais um aí, sem pressa, tá bom? Estou aguardando vocês no bate-papo. O Ângelo mandou aqui, ó. Professor, não entendi muito bem a decomposição de vetores. Então vamos avaliar isso, porque daí a decomposição é parte do lançamento oblíquo. Vamos relembrar então. A Isa mandou aqui, eu não sei se você já fez, porque eu cheguei um pouquinho atrasado, a letra B do exercício 11. Não, eu não fiz, tá? Então eu vou recapitular essa questão da decomposição, sobrando tempo, que eu acho que sobra, eu respondo essa questão para você. Caso a Zoom encerre antes da hora, me manda um e-mail, tá, Isa? Para eu ter o seu e-mail guardadinho e aí eu respondo esse item para você, tá bom? Então, pessoal, vamos avaliar aqui então essa questão da decomposição de vetores, ó. Deixa eu abrir aqui um slide para a gente avaliar com calma, tá bom? Só um instantinho. Deixa eu ver se é esse carinha aqui. Isso. Beleza, vamos compartilhar a nossa tela. Aqui, ó. Pessoal, sobre decomposição vetorial, que era um conceito do módulo 1, a gente está usando esse cara agora aqui no módulo 2 para falar do lançamento oblíquo. Então, qual que é a sacada, pessoal? O que o exercício vai te dar, né? Entenda que esse vetor A que está aqui, ó, deixa eu colocar o marcador a laser aqui para você me acompanhar. Ó. Esse vetor A que está aqui desenhado, ele vai ser o vetor velocidade. O vetor velocidade inicial que o exercício vai te dar lá no enunciado de lançamento oblíquo. Esse aqui é o V0, tá bom? E ele também te dá o ângulo, que no caso aqui ele chamou de beta. É o ângulo de inclinação dessa velocidade inicial com o eixo X com a horizontal. Sempre vai ser esse ângulo. Então, pessoal, nós vimos a necessidade da gente trocar. Vetor na diagonal, a gente não brinca muito bem com ele, entendeu? A gente brinca com o vetor na horizontal ou com o vetor na vertical. Então, o que a gente faz? Já vimos que esse vetor A, lá pela regra lá do polígono, regra do paralelogramo, que a gente estudou no módulo anterior, ele tem um pedaço no eixo X, que a gente chama aqui de AX, que é o VX lá do lançamento, né, oblíquo, e um pedaço aqui no eixo Y, que ele chamou de AY. São as componentes. Eu consigo, pessoal, brincar um pouquinho com esse triângulo retângulo que está aqui, ó. A gente precisa, pessoal, para resolver essa decomposição, relembrar das propriedades de trigonometria que você estudou um pouquinho lá no 9º ano. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem um triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus, e esse vetor AY, a gente sabe que ele se repete aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, é AY. É a componente Y do vetor. Então, percebe que agora, o que eu tenho? Eu tenho esse vetor A, eu tenho o valor dele, vai estar denunciado, e eu tenho esse ângulo beta também está denunciado. Então, com um ângulo e com um lado de um triângulo retângulo, eu consigo descobrir todos os outros pelas ferramentas da trigonometria, especialmente aqui no caso seno e cosseno. Então, a gente tem que relembrar. Eu até coloquei aqui no slide anterior. O que é seno de um ângulo? É a relação entre o cateto oposto desse ângulo
e a hipotenusa. O que é cosseno de um ângulo? É a relação entre o cateto adjacente desse ângulo e a hipotenusa. Então, se eu usar essas relações aqui de trigonometria lá do ano passado, eu consigo brincar aqui com os meus vetores. Porque olha o seno do beta. Cateto oposto do beta é o AY e a hipotenusa é o A. Então, como vai ficar? Ó, deixa eu tirar aqui para eu escrever numa caixa de texto para você acompanhar, que é mais fácil, ó, rapidinho. Ó. Quem vai ser seno de beta? Cateto oposto ao beta, que é o AY, que a gente fez, dividido pela hipotenusa, que é o A. Isso é o seno. Aí o que o carinha fez? Ele multiplicou em cruz isso aqui. Ele multiplicou em cruz. Aí ficou essa expressão que está aqui, ó. AY igual a A vezes seno de beta, que é a expressão que a gente tinha da velocidade. V0y igual a V0 vezes seno do ângulo. Se você fizer o cosseno aqui, você vai descobrir a mesma coisa agora para o x. Quem é cosseno de beta? Cateto adjacente, que é o AX, dividido pela hipotenusa, que é o A. Isso aqui é o cosseno. E se você multiplicar em cruz, você chega nessa expressão aqui. AX é igual a A vezes cosseno. Ou, no caso do oblíquo, V0x igual a V0 vezes o cosseno. Eu estou mostrando, pessoal, de onde vem. Agora, você utilizar de forma direta essa decomposição aqui em seno e cosseno, no lançamento oblíquo, você já resolve a sua vida. Nunca vai mudar. V0x igual a V0 cosseno e V0y igual a V0 seno. Usa esse cara direto que você ganha tempo. A gente mostra pela decomposição dos vetores de onde vem, mas você não precisa fazer o passo a passo toda hora. Utiliza essa expressão que está aqui em azul pronta para você ganhar tempo com a decomposição da velocidade. Tá bom? Tudo bem, Ângelo? Melhorou um pouquinho? Com a decomposição de ângulos, essa que é a ideia. Qualquer coisa, me dá um toque por e-mail, a gente conversa com mais calma se a sua dúvida for algo a mais ou algo diferente do que eu expliquei. Tudo bem? Mas ele mandou aqui que melhorou, show de bola. Bom, faltam 3 minutos, não sei se vai dar tempo de eu terminar aqui o exercício. A Jasmin mandou também outro exercício. Jasmin, possivelmente eu não consiga resolver a tempo, que faltam 3 minutos. Me dá um toque por e-mail, eu resolvo o passo a passo para você desse exercício que você perguntou. Eu vou tentar, para seguir a ordem aqui que me mandaram, o exercício da Isa. Caso a Zoom me interrompa no meio, me dá um toque por e-mail vocês duas que eu resolvo o exercício, tá bom? Então, rapidinho aqui no exercício 11. Da mesma página 26 que a gente já estava. Um aeroplano em seu voo está a uma altitude, a uma altura de 1.500 metros, que é o ΔSY, voando a uma velocidade de 138 metros por segundo. É a velocidade Vx, ele está andando em linha reta, né? Quando uma de suas rodas se desprende do corpo do avião. Deu gravidade 9,8. Ele quer saber o tempo, e ele quer saber o tempo de queda, e ele quer saber qual é a distância horizontal que a roda vai cair, ou seja, ele quer saber o alcance. Então vamos entender o que está acontecendo, pessoal. O avião está andando assim, com uma certa velocidade. A rodinha dele está aqui. Quando a rodinha desprende, ela não cai em linha reta. Por quê? Porque não é um movimento de queda livre. Porque, inicialmente, o aeroplano ele está andando com uma velocidade horizontal. Então, como a roda está conectada a esse avião, ela também cai com uma velocidade horizontal. Então, ao mesmo tempo que ela cai, ela anda para frente. Então, ela faz isso aqui. Novamente, a gente tem um lançamento horizontal. Não é um movimento de queda livre. Tudo bem? Se o avião tivesse parado, se fosse um helicóptero, né? Tivesse planando, e aí alguma coisa caísse, aí seria queda livre. Mas não é o caso. Está se deslocando na horizontal e cai, tenho que considerar os dois movimentos juntos. Tudo bem? Beleza? Então vamos tentar resolver rapidinho aqui o passo a passo, possivelmente a Zoom me corte. Mas vamos lá, ó. Página 26, exercício 11. O que eu tenho? Eu tenho a velocidade inicial, 138 metros por segundo.
eu tenho a altura que o cara estava, que é a altitude, né? 1.500 metros. Ele me deu novamente uma gravidade exata, 9,8. Vamos fazer a continha com isso. No item A, ele pergunta o tempo. Vamos utilizar a equação que a gente já viu, que é a equação de sorvetão. Delta SY igual a GT ao quadrado sobre 2. Eu vou pelo menos indicar o passo a passo sem fazer a conta. Então, olha aqui, ó.